Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães. Olá pessoal, boa tarde. Está no ar a 34ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E eu quero começar esse programa, primeiro, agradecendo todos os ouvintes que acompanham o nosso programa, e em especial alguns ouvintes que eu tenho recebido mensagens de carinho, e é muito legal esse retorno de vocês. Então eu queria agradecer a Aparecida Florio, a Cristina, o Rogério, a Andréia, o Edson, o Edilson Elias, o Gesualdo, a Margarete. Muito obrigada por vocês acompanharem o meu programa e ter esse carinho comigo, viu? É muito legal, gente. E você também que acompanha o meu programa, obrigada pela sua audiência. É muito bom receber esse retorno de vocês. E espero que vocês continuem aqui comigo, tá bom? Bom, pessoal, queria também explicar um pouco para quem está começando aí a acompanhar o nosso programa. Tem muita gente que não sabe a proposta desse programa na Rádio Paiquerê. Então, eu queria explicar para você que está nos acompanhando pela primeira vez. Esse programa, o Mulheres na Paiquerê 91,7, ele é o único programa da rádio 100% feminino. Então, eu só entrevisto mulheres. Então, aqui é uma apresentadora que traz mulheres para a gente fazer um bate-papo sobre temas variados do interesse de nós mulheres. E é um espaço para a gente falar e também para a gente ouvir, para a gente refletir também sobre tudo que é falado aqui e principalmente para a gente aprender a cada dia mais. Então, se você deseja evoluir, se informar e se distrair com conteúdo de qualidade, fica por aqui todo sábado a partir da 13h. Bom, e vamos lá para conteúdo bom, conteúdo relevante, para que você aprenda um pouquinho mais. Hoje eu convidei a Cíntia Braçaroto, que é psicóloga, ela é palestrante e empreendedora. Ela é proprietária de uma hamburgueria que é focada em atender o público celíaco. Então, pessoas que têm restrições alimentares. Ela promove, através da alimentação, a inclusão. E, atualmente, ela também se dedica para o trabalho de conscientização sobre a doença celíaca, buscando informar e acolher aqueles que convivem com essa condição. Então, o tema de hoje é doença celíaca, vivendo sem glúten. Tudo bem, Cíntia? Seja muito bem-vinda ao Mulheres na Paiquerê 91,7. Tudo bem, Cris. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a doença celíaca, que hoje se tornou um dos temas que eu mais tenho falado aí nos últimos meses, né? Sim, muito que obrigada. legal, né? Que bacana você poder falar sobre esse tema. Você já veio aqui no nosso programa, a gente falou sobre outras coisas, você veio como psicóloga. Sim. Eu lembro que a gente falou sobre a questão alimentar, né? A gente ter comer as nossas emoções, a gente falou bastante sobre isso, né? Mas eu até te convidei porque recentemente também, né, eu tive uma suspeita de estar com essa doença celíaca e eu fiz até um processo também de desintoxicação, né? Sim. Desinflamação do organismo, até para entender se realmente era, antes de fazer qualquer teste. Graças a Deus eu fiquei bem, mas realmente eu fiquei bem assustada. A gente conversou a respeito disso na época, lembra? Sim. Então, assusta mesmo, né, Cris? Que legal. Aí eu acho que é muito importante porque, assim como você, muitas pessoas vivem, ou muitas pessoas também têm dúvidas sobre isso, né? Sobre esse tema. Então eu queria que você começasse explicando um pouquinho desse processo, de quando você recebeu esse diagnóstico. Como foi isso para você? Certo. Então, Cris, eu nunca tinha escutado falar sobre doença celíaca, né? Foi uma coisa assim, foi um susto, porque foi tudo muito novo. Então, assim, já fazia uns 2, 3 anos que eu sentia muito cansaço, tinha muita queda de cabelo, eu sentia bastante dor de cabeça. Só que eu já tinha me acostumado com essa condição, sabe? Sim. Quando você não dá mais tanta importância pra isso. Eu acreditava, assim, que eu tava fazendo muitas coisas, muitas atividades, e isso era um motivo do meu cansaço. Mas quando eu comecei a fazer alguns exames, né, de rotina mesmo, eu sempre percebia que
as minhas vitaminas, os nutrientes, eles estavam sempre muito perto do mínimo, dentro do valor de referência, mas perto do mínimo, né? Então, ferritina muito baixa, B12, vitamina D, vitamina C zerada, coisas assim. Mas quando eu passava pelo médico, eles sempre falavam que estava tudo bem comigo, que os meus exames estavam ótimos porque estava dentro do valor de referência. Sim. Só que eu sentia esse cansaço, essas coisas, e teve um determinado, né, em dezembro do ano passado, esse mês faz um ano isso, eu falei, gente, eu vou procurar um hematologista porque eu tô realmente me sentindo muito indisposta e a minha ferritina tá muito baixa, eu quero ver a respeito disso. E daí eu fui, encontrei o Dr. David e ele ficou 1 hora em consulta comigo, sabe, Cris? Ele olhou entre linhas, assim, ele foi perguntando sobre o cansaço, ele perguntou sobre as minhas unhas, ele foi perguntando uma série de sintomas, ele perguntou sobre o histórico, assim. Ele levantou até se eu tive dificuldade para engravidar, se eu já tinha tido algum aborto, porque a doença celíaca também, às vezes, a paciente, ela tem aborto de repetição, infertilidade, né? E daí ele foi fazendo uma série de perguntas. E ao final da consulta ele falou, olha, eu acredito, eu tenho uma leve suspeita, assim, que você seja celíaca. Então, eu vou pedir uma série de exames pra gente avaliar. Sim. E ver se você é celíaca mesmo. E daí foi quando a gente começou a fazer todos os exames. A investigação. E aí os exames, eles vieram super alterados, assim. Mas pra comprovar, Cris, no Brasil, assim, quando a gente fez os exames de anticorpos, eles deram 10 vezes mais alterados do que o valor normal, né? Se fosse fora do Brasil, o meu diagnóstico estava fechado. Sim. Mas no Brasil, a gente só fecha diagnóstico com a biópsia, né? Então, você tem que fazer uma endoscopia de duodeno, tem que ter de 4 a 6 fragmentos para você fazer a biópsia e detectar se você tem alteração nas velocidades, né, do intestino. E daí eu fiz essa endoscopia e na sala de recuperação mesmo, o médico falou para mim, falou, olha, essa é a última bolachinha que você vai comer. Meu Deus. Porque, assim, nem precisa aguardar a biópsia. É claro que a gente só bate o martelo quando chegar a biópsia, que é daqui uns 15 dias, mas curte o seu Natal, porque você não vai mais comer igual você come hoje. Então foi mais ou menos nessa fase, assim, nessa época que eu recebi meu diagnóstico 1 ano atrás. Nossa, assim. Quando você falou sintomas ali, dor de cabeça, essa fraqueza, como que era esse cansaço? Era um cansaço, assim, excessivo de você não conseguir realmente fazer as tarefas mais simples ou não? Era realmente uma indisposição? Eu me sentia muito indisposta, eu me sentia muito lenta, assim. A sensação que eu tinha era como se eu estivesse emburrecendo muitas vezes, sabe? Porque eu demorava, eu dou treinamentos, então eu demorava pra conseguir montar minhas palestras. Nas palestras mesmo eu esquecia as coisas, eu tava tendo bastante esquecimento, sabe? E eu tinha a sensação de que eu me carregava, assim, sabe? Que era muito desafiador, desgastante sair realmente da cama. Eu até cheguei aí no psiquiatra, né? Eu sou psicóloga, comecei a avaliar se eu tava tendo muita oscilação de humor, se não tava entrando em depressão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu fui um psiquiatra, ele passou uma medicação até pra mim, mas ele falou assim, Cíntia, eu não sei se é esse o caso, vamos entrar com a medicação e ver se tem melhora. E realmente não teve melhora. Então foi quando começou a acender esses alertas, assim, pra mim. E é um sintoma bem genérico, né? Porque assim, vamos até explicar, porque os ouvintes, né, que estão acompanhando o programa, às vezes falam, nossa, mas eu também sinto dor de cabeça. Mas eu também sinto dor de cabeça. Então eu sou celíaco. Não é bem assim. Porque são sintomas comuns de outras doenças também. Então por isso que também é muito difícil fechar um diagnóstico, né? Cris. Até porque quando a gente vê essa questão também de vitaminas, a deficiência das vitaminas, elas também causam esses cansaço, efeitos também, né? De cansaço, de dor de cabeça, de indisposição, né? Então tem que tomar cuidado, né? Por isso que é importante investigar. Sim, eu tive muita sorte de encontrar esse médico, Cris, porque assim, realmente, quando as pessoas vêm, vamos suplementar, né? Que vai ficar tudo bem. Só que não adiantava suplementar. Por quê? Porque como o nosso intestino é como se ele tivesse alguns dedinhos, assim. Pensa na sua mão, os dedinhos, que é onde ele absorve os nutrientes, né? Do alimento que você consome. Só que o meu intestino, ele já estava reto. Então, ele não absorvia mais nada. Então, tudo que eu suplementava ia embora. Sim. Entende? Então, não tinha como mudar os resultados dos exames. Então, por isso que de 6 em 6 meses eu repeti e os resultados estavam mesmo. E como que era o peso? Você estava muito magra? Não, meu peso estava o de sempre. Não alterava, assim. Hoje eu tô acima do peso. Porque agora eu vou, né? Eu tenho que me adaptar à dieta. E agora tudo que eu como, minhas velocidades
adiposidades já foram recuperadas, Assim. né? Eu já fiz a biópsia novamente e se a gente vê assim, tem uma escala, Cris, que os médicos usam pra ver. E depois que você fez, você viu que tava tudo bem agora? Agora tá tudo bem. Olha que Agora interessante. a doença entrou em remissão. Então, por isso que agora eu comecei a engordar, assim, sabe? Porque agora eu tô absorvendo todos os nutrientes. Que legal. Bom, claro, hoje você já viveu uma fase, né? Agora após um ano, passou por esse momento aí de desafio, né? De quando você recebeu o diagnóstico. Mas naquele momento que você recebeu, que é uma sentença, né? Sim. Que a gente recebe. Quando você recebeu aquela sentença, quais eram as maiores preocupações naquele momento? Quando que eu voltei ao médico, né, que eu entendi que era a doença celíaca, né? Então, o que é a doença celíaca? É uma doença autoimune, Cris, e ela é sistêmica. Então, os meus sintomas, eles eram neurológicos, mas a grande maioria dos celíacos tem sintomas gastrointestinais. Então, tem diarreia, estufamento, essas coisas. Eu não tinha esses sintomas clássicos, né? Então, pra mim, era como se eu fosse assintomática. Eu não levava em consideração que a minha dor de cabeça, essas coisas, eram um problema, entendeu? Sim. A não ser o cansaço, que eu me sentia muito cansada. Mas quando o médico ele trouxe o diagnóstico pra mim, eu não estava nesse estado de sofrimento que a grande maioria dos celíacos estão. Então, pra mim, quando ele falou, eu falei, mas nunca aconteceu nada disso comigo. Tipo, eu não tenho dor no estômago, eu não tenho diarreia, eu não tenho nada, né? Ele, não, Cíntia, você é celíaca. A partir de agora, a sua vida precisa mudar. Você precisa fazer uma série de coisas, tomar uma série de cuidados. A primeira coisa que eu perguntei pra ele foi se eu ia poder continuar comendo a comida da minha mãe. Porque comida é muito memória afetiva, né, Cris? Então eu falava, mas como assim? Eu não posso comer na casa das pessoas, eu não posso comer em qualquer lugar, né? Daí ele falou, não, você não pode usar utensílios das pessoas, você precisa ter seu próprio utensílio. Então, assim, foi uma mudança. Eu entrei num processo de luto mesmo, porque a primeira coisa foi a negação, assim, de falar, não é possível, isso é loucura, sabe? Na minha cabeça, eu falei, gente, não existe isso, como que pode isso, uma coisa dessa, sabe? Não entrava. E daí, depois eu comecei a me informar, buscar informações, até pra eu conseguir me fortalecer, sabe? E aí, a partir daí, eu falei, tá, eu preciso aprender, porque foi quando eu entendi a proporção do diagnóstico, né? E que foi quando eu falei, não, graças a Deus eu consegui receber esse diagnóstico. Porque eu entendi que a grande maioria das pessoas, elas não tem essa oportunidade. Elas descobrem já quando elas estão com câncer. Tem muita gente que demora muito tempo vai para outros médicos. Sim. Ninguém consegue descobrir depois de muito tempo, né? Acaba descobrindo. Muitos médicos não têm conhecimento acerca da doença celíaca, né? São poucos médicos, até gastros mesmo, são poucos gastros. Mas isso é aqui no Brasil, tá? Porque na Europa infelizmente é diferente. A gente escuta muito. Sim. Pelo contrário, a gente escuta muito sobre doença celíaca, muito. E a primeira vez que eu vi foi lá. E daí, quando eu ouvi aqui, eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei desesperada, né? Lembro, até comentei com você, eu fiquei muito preocupada. Até porque a gente sabe que muda completamente, né? A vida, muito. todos os hábitos, tudo. E eu tenho certeza que com você não foi diferente. Como foi esse processo? O que mudou depois do diagnóstico da doença celíaca? Mudou tudo, Cris. Assim, até é engraçado, assim, porque eu sempre fui aquela pessoa que amava cozinhar e eu amava fazer mais coisas voltadas pra confeitaria. Então, pães, bolos, sabe? Então, eu falava assim, gente, eu vou ter que reaprender tudo do zero, sabe? O que eu vou fazer com a minha casa? Eu vou ter que doar todas as minhas coisas, assim, porque para as pessoas entenderem, é qualquer migalha de glúten. E o glúten, ele é uma cola. Ele não sai. Então, por exemplo, eu não posso usar essa caneca que tem aqui na mesa para eu tomar água se ela já foi lavada por uma buchinha que lavou coisas com glúten, entendeu? Por quê? Porque ela tem uma contaminação. Então, o maior pesadelo do celíaco não é o glúten em si. Porque onde eu sei que tem glúten, eu não vou comer. O maior pesadelo é a contaminação cruzada. Então, assim, isso fez com que eu tivesse que fazer uma limpeza na minha casa, troca de utensílios, troca de micro-ondas, troca de forno. Então, assim, as pessoas não têm noção da proporção que sabe? E isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo, assim, de entender que eu teria que adaptar toda a minha vida e teria que adaptar a vida da minha família também, né? Porque, assim, o meu médico, ele falou pra mim, ele falou, Cíntia, o mundo inteiro tem glúten, então a sua casa precisa ser seu paraíso. Lá não pode entrar glúten. É onde você tem que se sentir segura, é onde você tem que conseguir relaxar. Então, converse com a sua família, converse com os seus filhos para que eles comam glúten
fora de casa, né? Mas dentro de casa não pode entrar glúten. Então, assim, pensa a proporção das mudanças, Cris. Nossa, demais. É muito grande. Porque envolve também o investimento financeiro em tudo isso. Porque imagina você ter que trocar tudo da noite pro dia. Você fez isso da noite pro dia ou não? Ou você Foi uma semana. Uma semana? Eu até pensava, será que foi fazendo isso gradativamente? Porque também não podia, né? Senão ia contaminando as outras coisas, Vai contaminando, não tinha como. Nossa. Assim, a gente tem uma tríplice lavagem que eles ensinam a gente a fazer, que em alguns materiais a gente consegue limpar. Então, por exemplo, o vidro dá para recuperar, você consegue limpar. Inox você consegue limpar. Mas madeira, cerâmica, teflon, plástico, você tem que doar. Nossa. Não tem o que fazer. Que coisa, hein? E às vezes as pessoas também não têm esse tipo de informação. Acho que é só tirar o glúten da alimentação. Se fosse só isso, né? Cris. Seria muito bom se fosse só isso. É desafiador, mas assim, né? Tem outras opções que você consegue substituir, né? Eu fico pensando, se a gente conseguisse ir num restaurante e eu só não como o que tem glúten, pra mim estaria ótimo, entendeu? Mas não, eu não posso por conta da contaminação cruzada. Sim. Sim, eu vou fazer uma pergunta pra você, mas eu gostaria que você respondesse depois do nosso intervalo. Que seria como, né, nesse período que você descobriu, né, os principais desafios que você enfrentou para adaptar na sua dieta, porque a gente está falando de utensílios, mas e a forma de você se alimentar e o estilo de vida, tudo muda. Deve ter mudado muita coisa, mas depois do intervalo você me conta. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e aqui comigo hoje é a Cíntia Braçaroto, que é psicóloga e empreendedora de um negócio que trabalha com alimentos para pessoas que possuem restrições alimentares. O nosso bate-papo de hoje é sobre doença celíaca e vivendo sem glúten. Bom, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para você, Cíntia, sobre essa questão dessa adaptação, né? Principalmente a questão da dieta, né? Como foi essa mudança alimentar e principalmente, porque muda tudo, né? O estilo de vida também muda. Como que foi esse processo? Muda muita coisa, Cris. Descobriram um mundo novo, assim, né? E no início foi muito desafiador, não só pela questão financeira, porque além de você ter que fazer toda a troca dos utensílios e tudo, você se assusta muito com os valores da comida mesmo, dos alimentos, assim. 3, 4 vezes maior os valores de alimentos sem glúten, né? Então, isso é uma das coisas até que me preocupa, porque eu fico pensando nas pessoas que não têm condições, sabe? De fazer essa dieta certinho. Sim. Mas aproveitando, vamos aproveitar esse programa, né? Porque a gente tem voz aí, né? Na nossa cidade. Os políticos que estão ouvindo nosso programa, como é importante a gente ter políticas públicas voltadas para esse tipo de dificuldade, de necessidade da população. Eu morei na Europa, muita gente que me acompanha aqui no programa sabe, e eu faço algumas comparações, lógico, tem coisas que o Brasil é muito positivo, mas isso é algo que a gente precisa realmente trazer à luz sobre esse tema. Por quê? Na Europa, você tem um incentivo, as indústrias têm incentivo fiscal para produzir alimentos cada vez mais saudáveis. E isso a gente não tem no Brasil. Não. Então, a questão do imposto, ele acaba realmente trazendo um custo elevado, né, para as empresas produzirem esse tipo de alimento. Então, se a gente tivesse políticas voltadas para que a gente pudesse pensar, né, na vida, no estilo de vida dessas pessoas, porque você imagina, e quem não tem condição de comprar um alimento desse? Sim. Vai ficando cada vez mais doente? Sim, vai acumulando doenças, Cris. Sim. Né? Porque como é uma doença autoimune, ela anda de mãos dadas com outras doenças, né? Com outras autoimunes. Então, é uma coisa muito preocupante mesmo. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque eu consegui adaptar a minha dieta. É claro que isso envolveu um custo, né? Tudo. Mas, assim, um dos maiores desafios, Cris, é que a gente busca aquela memória,
sabe, nos alimentos. E você não vai conseguir encontrar. Sim. Então, assim, eu lembro que eu queria um pão, mas eu queria um pão com gosto de pão, do pão que eu comia, né? E não tem. Pra gente conseguir fazer um pão, a gente usa, sei lá, uns 10 ingredientes pra você conseguir fazer um pão, que antes você fazia com uma farinha de trigo, sabe? Então, assim, foram várias adaptações, Cris, no processo de alimentação. E algumas coisas até, assim, pra gente comer o pão, a gente faz com farinha de arroz. Então, a gente come arroz no café da manhã, arroz no almoço, arroz no café da tarde, arroz na janta, porque tudo a gente usa farinha de arroz. Então, esse desequilíbrio também, a gente precisou, né, buscar apoio nutricional. Então, eu falo, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, você precisa ter um gastro para chamar de seu, mas você precisa ter uma nutricionista para chamar de seu, sabe, de sua, porque ela vai te orientar, porque acaba tendo um desequilíbrio muito grande quando você passa por esse processo de restrição. E um psicólogo também, né? E um psicólogo. Ainda bem que você é psicólogo, super importante, Cris. Porque o que a gente faz? A gente tenta muitas vezes compensar. E eu entrei nesse processo também. Eu lembro que o meu gastro, ele falou pra mim, ele falou, Cíntia, toma cuidado. Porque a média, assim, das pessoas de aumento de peso é em 10 quilos. Porque o que acontece? Você fica tão restrita que você quer se compensar. E daí você começa a buscar muitas receitas. E daí você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Mas você quer fazer porque fica aquela falta em você. Sim. Então, a gente quer se recompensar muitas vezes, né? E, então, essa questão da dieta, Cris, além de todo o planejamento, né? Eu lembro que é muito legal isso. Até o fato de eu ser psicóloga é uma coisa que me ajuda, porque eu fico ali me observando, né? É claro que você vai no automático. A gente faz muitas coisas no automático, né? Mas depois você vai caindo as fichas, sabe? Teve um dia que eu olhei meu congelador assim e tava cheio de marmitas, cheio de bolo, de pães, assim, muitas coisas. E aí o meu marido, ele começou, mas não tem mais condições de guardar nada aqui. Tem como parar um pouco de fazer, né? Até porque você tá colocando data de validade. E eu lembro que eu falei pra ele assim, mas e se um dia acontecer alguma coisa comigo? Né? O que eu vou comer? Porque eu tenho que estar preparada pra tudo. Então, assim, eu fazia... E se aparecer uma festa pra eu ir? O que eu vou levar pra eu comer? Então, eu deixava, assim, sobrava alguma coisa do jantar, eu ia lá e fazia uma marmitinha pra que no outro dia, ou em algum dia que eu precisasse, tiver aquela marmitinha, estaria ali pra eu conseguir levar pra ir numa confraternização, pra ir em um almoço de última hora. Então, assim, tudo que eu faço, Cris, hoje, eu levo o meu alimento. Então, aqui em Londrina até que tem algumas pessoas que elas produzem também alimentos sem glúten e que acaba ajudando bastante, né? Mas, assim, não é aquela coisa que você vai em qualquer lugar, você acessa um alimento, assim, né? Não tem nos mercados, você tem que encomendar. Então, às vezes, demora 2 semanas pra pessoa te entregar. Então, assim, acaba sendo mais limitado. E por isso, até, que a gente pensou na questão da hamburgueria, pra ter essa facilidade, pra proporcionar pro celíaco e pra pessoas que têm restrição alimentar algo que ela possa aproveitar, que ela possa curtir, sabe? Que ela possa... No dia a dia mesmo, eu quero comer alguma coisa, eu posso ligar, alguém vai trazer pra eu comer, né? Então, essa mas toda vez a pessoa também tem que ficar preparando, né? Porque... Essa flexibilidade pro celíaco, assim, é bem restrito, né? A gente precisa estar o tempo todo ali se preocupando com comida, sabe? Isso fica sempre... o tempo todo. Então, assim, vou vir na Cris hoje pra conversar com a Cris. Eu já tenho que pensar, eu vou sair tal hora de casa, aí eu tenho que levar uma marmita pra isso, um lanchinho pra aquilo. Então, assim, o tempo todo pensando, se organizando. Desafiador, viu, Cíntia? Bom, a gente passei por isso, conversei com você naquele período, né? Que tinha uma possibilidade, né? Sim. Então, tinha uma dúvida aí nesse diagnóstico. E eu vivi isso na pele. Eu sei, posso compreender, porque aquele momento eu tive também que tirar o glúten e eu senti muita dificuldade. Meu Deus, parece que eu ia no mercado, parece que... E a gente não quer aquilo, né? Não. A gente quer comer coisas que, como você falou, a gente busca nos alimentos um certo prazer, um certo conforto. E eu não sentia, parece que me trazia uma tristeza, assim, muito grande. Sim. Porque... E principalmente quem tá perto da gente não compreende o quão difícil é aquilo, né? Parece que a gente tá fazendo... frescura até. Mas causa uma tristeza, você se sente limitada, você parece que nada você vai conseguir fazer. E daí eu comecei a observar o quanto a nossa vida gira em torno da comida mesmo. Gira. Né? Porque muito. Aí as pessoas... vamos fazer um aniversário. Aí você não pode comer bolo, você não pode estar lá, você não pode nem tomar no copo da pessoa. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Sim. Aí você vai para uma reunião de negócios.
vão sempre servir alguma coisa que você não pode envolve comer. Comida. E as pessoas não ficam incomodadas, Cris, quando a gente não Todo come. mundo fica incomodado. Ai, por que você não pode? Aí você tem que explicar. Até que você explica... Não, eu já tava ficando tão neurótica que eu já tava dando aula pra todo mundo. O que é glúten, o que não é glúten, o que não sei o quê, como que você faz. Eu tava fazendo a receita. Eu falei, daqui a pouco eu tô expert no assunto. Mas foi ali um período que eu fiquei e que foi realmente desafiador. Imagina pra você, depois da adaptação tudo bem, mas no primeiro momento eu acho que realmente a gente fica um pouco perdido, né? Sim, eu não sabia muito como me comportar, sabe? Demorou um tempo, assim, pra eu aprender. Sim. Eu fiquei bem limitada, eu comia mais comida mesmo, assim, até eu começar a pegar e fazer as receitas, e daí você joga muitas coisas fora, porque é muito diferente, né? Mas sabe que eu acredito que com você foi importante, porque seu marido, ele te apoiou bastante, muito, né? Cris. Os seus filhos ali, todo mundo, né, viveu esse momento junto com você. Apesar deles não, né, terem diagnóstico, mas Sim. eles viveram. E eu senti muita dificuldade, até quem está nos ouvindo, né, e tem algum parente que tem suspeita ou que tem que ter uma certa empatia, né? Por esse momento. Importante. Porque eu me vi muito sozinha nesse momento. E eu fiquei me imaginando como é que vai ser minha vida se eu tiver que tirar o glúten de tudo para sempre. Porque ninguém queria se adaptar àquilo. Tava todo mundo acostumado e ninguém estava aberto a viver aquele momento comigo. Eu sofri muito. Eu chorei muitas vezes sozinha. Sim. Eu falava assim, agora o que eu vou fazer? Sim. E imagina eu, uma boa descendente italiano, que morei na Itália há muitos anos. A minha casa girava em torno de massa, de macarrão, enfim. Então, eu entendo que não deve ter sido fácil esse momento, né, que você viveu. Mas eu queria que você também compartilhasse com a gente se teve algum momento particular, assim, que você viveu, ou que você não tenha contado para ninguém ainda, ou até que você às vezes até contou, que você fez essa reflexão e sofreu, enfim, ou conhece alguém que passou por isso. Cris, mas eu sofri bastante. É que agora você fala de um jeito que parece leve, né? Parece, não. E assim, as pessoas, elas falam isso pra mim, né? Nossa, Cíntia, você aprendeu muito rápido, você se adaptou muito rápido. Mas não, só eu sei o tanto que eu chorei, sabe? Eu lembro, assim, as primeiras semanas, eu sabe quando você deita assim na cama, fica em posição fetal, sabe? Eu quero voltar pra barriga da minha mãe. E vinha a todo momento aqueles pensamentos de, meu Deus, mas por que comigo isso, né? Até que foi um tempo foi um processo longo mesmo, assim, de aceitação e de entender que aquilo ali seria uma nova fase da minha vida, né? O que me ajudou muito, Cris, nesse processo todo, assim, eu falo que a doença celíaca, ela acaba desenvolvendo muitas habilidades e competências que a gente antes não tinha, não precisava ter, né? Mas uma das coisas que mais me ajudou foi a forma que eu escolhi olhar pra isso. Então, por isso que eu acho que parece leve, sabe? Sim, você deixou leve, né? Porque assim, quando o médico falou pra mim, ele falou, olha, assim, a cada 10 pessoas que tem diagnóstico, 6 não sabem que tem doença celíaca, né? Então, a cada 10 pessoas que são celíacos, 6 ainda não sabem. Você tá fazendo parte das 4 que sabe. Hoje, você tá tendo a oportunidade de cuidar da sua saúde. Tem muitas pessoas que vão adoecer demais, pra depois elas terem essa oportunidade ou não. Ou não, né? Então, você tem que ser grato. Ele falou, por mais dolorido que seja, chore muito, viva o seu luto, mas ressignifique tudo isso, né? O alimento e tudo. Você vai conseguir aprender, você vai conseguir desenvolver habilidades para dar conta disso. Mas você quer chorar? Chora, pode chorar. E eu chorei por muitas vezes. Eu lembro que a primeira reação, assim, que mais me impactou foi quando chegaram na minha casa com cerveja. E eu não sabia me comportar ainda, Cris, porque assim, eu sempre cuidei de todo mundo, mas eu me deixar ser cuidada foi um processo bem desafiador para mim. Acho que dentro de todo o processo do diagnóstico, o me deixar ser cuidada foi o mais dolorido. Sim. Porque assim, uma mãe, ela faz de tudo para um filho. Mas você tendo que fazer os seus filhos, a sua casa, fazer de tudo por você, pra sua saúde, foi um pouco desafiador. E eu falava assim, mas eu quero ver eles crescerem. Né? Eu quero acompanhar eles crescerem, eu quero ter saúde, eu não quero desenvolver mais doenças, eu preciso me cuidar. Mas assim, não era só eles o maior desafio, eram as pessoas de fora, porque eu via que eles estavam fazendo tudo por mim. Mas a primeira visita que a gente recebeu em casa após o meu diagnóstico chegou com pão francês e cerveja.
Nossa. É que e as pessoas também não conhecem. Elas não sabem, né? Cris. Elas não sabem, não. É falta de conhecimento mesmo, né? Sim. Não é por maldade. E aí, esse primeiro impacto da gente ter que sentar e falar, olha, a gente acabou de conseguir descontaminar a nossa casa. A gente passou dias, semanas, tirando tudo do armário, doando. A gente não a gente não consegue deixar você comer pão francês aqui dentro. Gente, até aproveitando, porque a gente tá falando muito, assim, mas vamos voltar um pouquinho, porque pode ser que muita gente que está ouvindo não sabe o que é ser celíaco também, né? Sim. Hoje, apesar de muita gente já falar tal, mas basicamente ter a doença, ser celíaco, você não poder consumir alimentos que tenham glúten. Isso, né? É trigo, aveia, centeio, cevada, né? O nosso sistema autoimune, ele identifica, né, o glúten como algo ruim para o nosso corpo, né? Então, ele ataca qualquer parte do nosso sistema, do nosso organismo, porque, como eu disse, é uma doença sistêmica, né? É uma doença autoimune que é sistêmica, então qualquer parte do nosso corpo pode ser prejudicado todas as vezes que a gente ingere glúten ou a contaminação por glúten. Então, é a única doença autoimune que a gente sabe o que dispara, né? O que causa os problemas e tal, né? Que é o glúten. Eu já tive lúpus, né? É uma doença autoimune também, para quem não sabe. É uma doença do sistema imunitário que praticamente ele luta contra o próprio organismo, Sim. Ele produz mais anticorpos do que ele deveria. Então, ele não identifica quando é algo que está tentando atacar o organismo, mas ele mesmo combate o próprio organismo. Sim. E as doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas também ao emocional, Com né? certeza, Grande parte, tirando a questão da doença celíaca. Então, a importância sempre da gente estar bem. Sim. O quanto a gente não tomar esse cuidado com a nossa questão emocional pode dar gatilhos para que a gente desenvolva doenças, né? E principalmente essas doenças, né, autoimunes, assim como a doença celíaca. Na clínica, Cris, o que eu mais percebo, né? Porque depois do meu diagnóstico, eu criei um Instagram, né? E voltado para os celíacos de Londrina. Criei um grupo de apoio. Eu falei, eu preciso de pessoas que tenham o mesmo diagnóstico que o meu, para que eu me fortaleça também, né? Para que a gente possa ali falar das nossas dores, dos nossos desafios e o quanto é importante você entender que não é só você, que você não tá sozinho, que tem mais pessoas vivenciando os mesmos desafios, né? Então eu fiz esse movimento. E, nossa, eu me perdi no porquê que eu comecei a falar dos grupos de apoio. Mas o quanto é importante a gente ter esse grupo, né? Essas pessoas à sua volta, sabe? E o quanto, Cris, isso me fortaleceu. Isso fez diferença pra mim, né? Durante esse processo de aceitação do diagnóstico. Isso na psicologia tem uma explicação, né? Porque quando a gente ajuda as pessoas... Sim. Aquilo também nos ajuda, né? Sim. De você fazer o bem pro próximo, aquilo volta pra você. Porque com certeza. você também se fortalece mais. E, Cíntia, eu vou precisar ir para um breve intervalo. Mas, já a gente continua nesse bate-papo muito gostoso, explicando um pouquinho mais sobre a doença celíaca e vivendo sem glúten. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Estamos indo para o nosso último bloco. Eu quero trazer um dado aqui para vocês sobre a doença celíaca, né? Que segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 1% da população mundial tem a doença. O que representa isso no Brasil? Cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil são celíacas. Mas, claro, muita gente não sabe, não é mesmo, Cíntia? Sim. Bom, você estava falando a questão, antes do nosso intervalo, a questão de ter o grupo de apoio, né? Das pessoas se ajudarem. Eu acredito que isso foi fundamental até para o seu processo, aceitação, viver isso de forma mais leve, né? Porque vocês compartilham experiências, se ajudam, principalmente quem recebe o diagnóstico fica um pouco perdido, né? Fica não sabe onde buscar essas informações, né? Ter um grupo que traz tudo isso e traz essa informação é importante, né? Porque a gente estava até falando sobre profissionais da área da saúde que muita gente não sabe nem lidar com essa doença, né? Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Eu fui esses dias ao médico, daí ele perguntou assim pra mim, mas você tá tomando remédio, né?
Daí eu falei, não tem remédio pra doença celíaca, né? Então, assim, a gente fez até uma entrevista com um médico aqui de Londrina também, fizemos uma live e ele falou, ele é gastro, e ele falou, a gente não tem isso na faculdade, né? A gente precisa buscar fora. Então, ainda tem pouco conhecimento acerca da doença celíaca. Infelizmente, assim, tem poucos profissionais que conhecem, que sabem sobre a doença, né? Isso também dificulta bastante a nossa vida, né? Sim. Então, assim, os grupos de apoio, Cris, eles são fundamentais, né? Pra ter realmente essa troca, esse acolhimento. Ali a gente chora, ali a gente troca dicas, né? A gente participa mesmo desse momento, assim, que a pessoa tá vivenciando, né? Sim. Tem celíacos que, assim, é muito comum que venham os celíacos muito assustado, né? O que eu vou fazer? Que é mais ou menos igual a minha situação, que ele não tinha um sintoma muito significativo. E daí, pra ele, é mais desafiador o processo de aceitação, porque, mas se eu comer, eu não vou passar tão mal, né? Então, é suportável. É suportável. Dura Então, quem realmente tem, assim, um grande efeito, né? Colateral, digamos assim. Sim. Vai comer e já vai passar mal, tem né? celíacos que ficam internados, né? Então, assim, e daí tem os celíacos que são muito sintomáticos e que eles já passam pelo processo de aceitação, assim, muito mais rápido Até porque do que tem os uma assintomáticos. qualidade de vida depois que retira o glúten também, Eles né? não veem a hora de descobrir por que eles estão adoecendo, né? Então, quando eles O recebem que eles o comentam com diagnóstico... você, assim, a diferença? Porque acredito que nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Isso é bem variado, né? É muito variado, Cris. Muito variado. Assim, às vezes a pessoa ela tá emagrecendo muito, né? Assim, sem motivo aparente. Tem aborto de repetição, infertilidade. Então, são tantos sintomas. Se você for pesquisar, tem mais de 300 sintomas. Então, o ideal mesmo é você passar por um gastro, né? E fazer rastreio da doença celíaca, né? E daí vai fazer pedidos de anticorpos. Mas já é meio que instantâneo também. Quem come glúten já sente um estufamento, um mal-estar, uma coisa assim, né? Então, é porque tem bastante celíaco que é assintomático. Eles não têm nada evidente, assim. Tem bastante celíaco assintomático, né? Então, isso é uma coisa que também acaba dificultando, porque é mais desafiador conseguir um diagnóstico, né? Então, acontece. Você falou a questão de apoio, né? De você criar esse grupo de apoio, mas... Quando você recebeu o diagnóstico, não digo seu marido e seus filhos, mas os amigos, os outros parentes, como foi? Como foi a reação, a adaptação deles nesse processo? Foi tranquilo? Mais ou menos, né? Tem sempre assim, né? Aqueles que super aceitam e te acolhem e vão estudar. Você pode comentar sobre aquilo? A gente não pode. Teve um comentário que você me contou. Sim. Que foi bem traumatizante, foi bem triste, né? A reação, né? Uma reação mais negativa, né? Você citar quem falou, tá? Sim, mas, sim. Pra até não te expor, né? Mas assim, de falar, meu Deus do céu, né, Leandro? Falando pro meu esposo, é a hora de você largar, né? Deixa pra lá, porque como que você vai viver uma vida tão limitada? Cara, como que você vai viajar? Como que você vai viver sua vida? Como você vai sair pra beber uma cerveja, né? E daí meu esposo falou, não tem nem como responder alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, são vários comentários, né? Comentários que a gente precisa estar... ainda passando por um processo tão desgastante emocionalmente, né? Ainda assim, a gente precisa buscar se fortalecer. Por isso que a terapia é tão importante, Cris. Pra você conseguir lidar com esses comentários. A gente fica um pouco chocada com esse tipo de comentário. Mas... isso é mais comum do que a gente imagina. Eu não tô dizendo só pra doença celíaca, mas a gente vê mulheres sendo abandonadas num processo de câncer, quando descobre, né, que tem a doença. Muitos maridos, até namorados, acabam abandonando essa mulher realmente, porque ele não tá disposto a passar por aquele momento. Com certeza. Então, o quão desafiador é, porque você já tá vivendo um momento difícil, delicado de uma doença, e ainda você se sentir abandonado. Você vai sofrer 2 vezes, né? Mas, Cris, tem muitos relatos de mulheres que foram abandonadas após o diagnóstico. Muitos que triste, relatos. Né? Porque, assim, acaba tendo uma mudança de vida, né? E a pessoa ela simplesmente não tá disposta, né? Então, assim, eu falo que a doença celíaca, ela dá um chacoalhão, sabe? E você vai vendo que você vai fazendo uma limpa. Vai fazendo uma limpa, literalmente. É bom que só fica quem ama mesmo, quem ama, compreende, quem tá junto com você no barco, fala, ó, tamo junto aqui e vamos passar por essa dificuldade juntos. Né? As pessoas até me perguntam, Cíntia, mas você percebeu se os seus amigos te excluíram, né? Porque, assim, você acaba dando trabalho, né? Eu falo, gente, eu não dou
trabalho nenhum. Eu que levo minha comida. Não Nem deixe gasta, nem gasta. Leva a comida, o talher pra você lavar o pote, não, o talher. Não deixem de me convidar. Aquelas assim. Mas eu vejo, assim, um movimento muito legal, sabe? Da minha família, assim. Eles compraram panelas novas. Eu tenho uma sobrinha que ela fez um kit festa pra mim. Então, toda vez que eu vou na casa dela, tem uma caixinha separado com talheres, com tudo que eu preciso pra conseguir me alimentar lá, né? Legal. Então, Como assim, que é o nome dela? Camila, ó, parabéns, viu? Que atitude linda. Linda. Que mais pessoas possam seguir o seu exemplo aí e fazer dessa maneira, né? Sim. Porque, você vê, alguns, eles acabam vendo o problema. Sim. Outros não, outros acham a solução pra caminhar junto, né? Sim. Estou aqui pra passar por esse momento junto com você. É isso mesmo. Meu sogro, ele montou uma cozinha quase assim pra mim, sabe? Ele falou, não, aqui, toda vez que você vier pra chácara, você vai conseguir comer junto com a gente. Ele se incomodava muito de ver eles comendo uma comida e eu comendo uma comida diferente, sabe? Então ele, não, toda vez que você vier, a gente vai deixar tudo limpo, toda essa parte aqui da cozinha é toda sua, né? Pra ter esse processo mesmo de me incluir ali na alimentação, né? Junto com a família. Ai, que bacana. Você comentou que encontrou os profissionais, assim, bons, né? Que te acompanharam ali. Sim. A gente sabe que nem sempre é assim. Nesse grupo que você acompanha e tal, o pessoal comenta que, de repente, já passou por outros profissionais que não conseguiram descobrir, coisas desse tipo? Nossa, Cris, tem tanta coisa. É bem complicado. O que eu quero deixar, não posso deixar de falar, Cris, é que tem muitos profissionais que orientam errado, né? Então, assim, eles falam pra tirar o glúten antes de fazer os exames. Isso é muito complicado, porque é negativa pra doença celíaca quando a pessoa precisar fazer os exames, né? Então, assim, não tira o glúten antes de fazer exames de rastreio da doença celíaca, porque você acaba mascarando, às vezes, uma doença, que é uma doença autoimune, que precisa de cuidados, que é uma doença séria, por falta de informação, né? Então, se você for num profissional que ele retira o seu glúten sem antes fazer esse rastreio, é importante verificar, buscar outra opinião, né? Antes de realmente tirar o glúten, porque acaba mesmo que mascarando os exames, né? E daí depois, mais pra frente, depois de muitos anos, que você vai conseguir descobrir se você tem a doença ou não. Então, isso pode trazer um prejuízo grande para a vida das pessoas. E dentro do grupo tem muitas pessoas que tiveram diagnóstico tardio justamente por essa falta de informação. Sim, né? Entendi. E você falou no começo do programa que você até abriu um negócio, né, alimentar, voltado para essas pessoas que têm essas restrições alimentares. Sim. Você decidiu isso porque você sentiu muita dificuldade ali quando você recebeu o diagnóstico? O meu marido, ele sempre quis ter algo voltado pro ramo alimentício, assim. E uma vez a gente foi na inauguração de um amigo nosso que abriu uma hamburgueria. E foi muito no início do meu diagnóstico. E daí eles comeram e eu fiquei sentadinha vendo, né, conversando e tal. E daí ele falou assim, eu não quero mais que você passe por isso. Eu quero que você também tenha a oportunidade de sentar, de comer, né? A gente precisa aumentar as opções aqui em Londrina. E eu vou montar uma hamburgueria. Então, partiu dele isso. No início, eu fiquei muito relutante, porque é muito desafiador atender pessoas que têm doença celíaca, restrição alimentar, Cris, porque é muito sério. A gente também fica muito limitado em relação aos produtos mesmo, pra, né... São produtos diferenciados, são produtos né? diferenciados. Então, são produtos caros também. Sim, e daí eu fiquei, como que a gente vai garantir, né, a segurança dos alimentos? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente estudou muito, buscou. Hoje, todos os produtos que a gente usa na hamburgueria são todos produtos que a gente tem ficha técnica, tem garantia, que são livres de contaminação cruzada. Então, assim, pra realmente conseguir dar essa segurança pro celíaco, né? Sim. Mas tá sendo... Esse projeto tem meu coração, Cris, porque eu falo que todos os dias eu choro por causa dos feedbacks, né? Não, e que legal, porque você que vive essa situação, você sabe exatamente o quão importante é ter um negócio voltado para esse público que sofre tanto. Sim. Né? Então, poder ter prazer também em comer. E é gostoso, né? Cris, eu tenho que mandar pra você experimentar. Ah, eu quero. Depois você vai passar o endereço que eu quero. Não, eu vou mandar pra você experimentar, porque é muito gostoso, assim. Como que é? Pessoas que não são celíacas... Não é um lugar. Você pede... E aí? Tá no formato delivery, mas no formato delivery. Em janeiro tem novidades. Então tá bom. Tem novidades chegando. Okay. Depois no final você deixa o
o seu perfil. Tá bom, Cris. Tá bom? E assim, é muito, muito gostoso, Cris, porque eu falo assim, não é só um hambúrguer, sabe? A gente percebe o movimento dos celíacos que vem de fora. Vem pessoas de outras cidades pra pegar o hambúrguer, pra experimentar o hambúrguer. E eu sei, porque eu passo por isso, sabe? Tem coisas que eu morro de vontade de comer japonês. Então eu vou ter que viajar pra comer japonês. E eu viajo pra comer japonês, porque eu quero comer japonês. Entende? Então, assim, o celíaco, ele fica tão restrito. Por isso que eu falo, o alimento, ele traz uma série de emoções positivas, né? Então, quando a gente fez o projeto da hamburgueria, a gente fez com muito amor, com muito cuidado, pra realmente trazer de volta para os celíacos essa sensação mesmo de comer um hambúrguer gostoso, de verdade, sabe? E os feedbacks são muito positivos. Mas e que bacana, né? Aqui também é um programa que a gente fala bastante sobre empreendedorismo feminino. E, bom, eu também tenho empresa, você sabe. Sim. E a gente, como empresário, sabe o quão desafiador é você começar um negócio. Principalmente no seu caso, que é um negócio diferenciado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um oceano azul. Sim. Porque o que é aquilo que ninguém tá fazendo, se você faz, você consegue também se destacar. O que você sentiu quando você abriu esse negócio? Por mais que é um negócio que você tá levando como propósito de vida. Mas qual foi o seu maior desafio dentro desse modelo de negócio, desde que você começou? Eu acredito que é a questão de equipe. Né, sim. Gerenciar as pessoas que estão ali. Porque, assim, a questão dos alimentos, né, de tudo que a gente usa na hamburgueria, isso a gente teve um controle maior, assim. Então, tudo a gente escolheu, são empresas que são... que tem o selo de segurança, que são seguras para celíacos e tal. Mas a parte de treinar pessoas e de fazer as pessoas realmente vestir a camisa, né? Isso foi um dos maiores desafios. Porque, Cris, a gente tá lidando com restrição. É saúde, né? Não é uma questão... A gente tá falando de alimentação, mas é uma alimentação diferente. É uma alimentação... O nosso remédio é a comida. É uma alimentação voltada para alguém que tem uma restrição alimentar. E, na verdade, não é só para quem é celíaco, né? A tua hamburgueria é para outros tipos de restrições também, né? Que a gente não pode consumir lactose, esse tipo de coisa, né? Sim, e o público fitness compra muito, né? Por ser mais levinho. Você vai perceber quando você comer que não fica pesado, né? E, Cris, assim, passa despercebido, sabe? Às vezes a pessoa ela vai falar assim, parece que o pão é um pouquinho diferente, mas não é ruim, é uma delícia o pão. Mas ela sente que tem alguma coisinha diferente, às vezes ela não sabe dizer o que é de fato. Mas é maravilhoso, é muito gostoso. Mas, olha, parabéns. Porque eu acredito que deve ter sido bem desafiador. Muito. Eu lembro que aquele processo que eu estava vivendo, até entender, enfim, eu não podia consumir glúten. E tudo que eu olhava, eu falava assim, gente do céu. Mas eu olhava assim, os rótulos, eu falava assim, meu Deus, mas eu nunca tinha observado. Tudo mas parece tem, que né? tudo tem glúten na face da terra. Batom tem glúten. Tudo tem glúten. Eu falei, meu Deus. No início a gente fica desesperado, né? Fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou ver de luz, vou ver fotossíntese não tem agora. o que fazer, né? No início, Cris, eu me contaminei, eu comecei a ter tontura, dor de cabeça, e eu não conseguia identificar onde estava o meu furo na dieta. E eu, meu Deus do céu, mas eu já rastrei tudo, eu não sei o que tá acontecendo. Era o meu shampoo e o meu condicionador. Meu Deus! Olha só. Então, assim, tudo é produto cosmético, remédio, tudo tem glúten. Olha que interessante, né? Mas que bom que você tá conseguindo tocar esse negócio e ajudando tantas pessoas, né? Sim, porque realmente a gente vive um momento bem delicado, né? E Cíntia, claro que tem tantas coisas que a gente quer saber, né? Mas a gente tá chegando ao final do nosso programa e ainda eu tinha aí umas 4, 5 perguntas para te fazer. Mas, já que a gente está encerrando, eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para quem está vivendo esse momento ou que tem alguém que conhece próximo, que vive, né, essa situação dessa doença celíaca. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Tá, eu acredito que dizer o quanto a gente precisa se cuidar, a gente precisa trabalhar
a nossa autoestima, nosso amor próprio, porque só a gente é responsável pela nossa saúde. A gente tem que, depois do diagnóstico, perceber o quanto é importante a gente ressignificar as coisas e entender que a gente precisa cuidar da gente. Sim. Né, Cris? Porque muitas vezes a gente quer que os outros façam pela gente, que os outros compreendem, acolhem a gente. Se isso acontecer, é ótimo, né? A gente vai estar ali, a gente vai aproveitar esse acolhimento. Mas se isso não acontecer, busque pessoas que têm essa condição para te apoiar, para te acolher, mas se fortaleça para você conseguir viver uma vida mais leve, né? Uma vida mais tranquila com o diagnóstico, porque é possível, né? Você tem que entender que a comida é o seu remédio e que a gente come para viver e não vive para comer. Olha que lindo. Ai, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar aí todo o seu conhecimento, sua experiência dentro desse processo, né, de viver uma vida sem glúten, de entender, né, a doença e principalmente fazer disso seu propósito de vida e ajudar tantas pessoas que precisam. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar sobre a doença celíaca para que mais pessoas conheçam esse assunto. E se precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição para auxiliar. Então aproveita e deixa seu perfil para que quem ficou com dúvida, quer mais informação, entre nessa comunidade aí com você. Certo. Eu tenho o meu, né? O meu Instagram, Cíntia Brassaroto. E tenho o Instagram do Celíacos Londrina, que é o nosso Instagram lá, que é o do grupo de apoio. E tem todas as informações que vocês precisam sobre doença celíaca lá. Ai, que legal. Bom, já que a gente está falando de Instagram, de rede social, aproveita e segue já o perfil também da Rádio Paiquerê, Paiquerê 91.7 e o meu perfil, Cris Magaldes com CH. Essa foi a 34ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E não esqueça, todo sábado aqui você tem um encontro marcado comigo. Fique agora com a programação musical do Cristiano Pereira com o Rádio Show. Tchau, pessoal, ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Te espero. Tchau, tchau. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 91.7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.